E existe um itinerário na busca da santidade. Existe um processo a ser percorrido. Desde da primeira via, que é a via purgativa, que é também a via dos iniciantes, para depois das 3 primeiras moradas, passar daquela chamada noite escura dos sentidos, adentrarmos a segunda via, que é a via iluminativa, que é a via também dos progredidos, para depois também a 4ª e a 5ª morada, como diz Santa Teresa, passar também a noite escura do Espírito, como diz São João da Cruz, para adentrarmos a 3ª via, que é a via unitiva, a via dos perfeitos. Esse itinerário das 3 vias, esse itinerário das 7 moradas de Santa Teresa, e tem tantos outros santos que vão também nortear a seu modo a mesma estrutura, a mesma engenharia para a santidade. Vocês lembram que eu falei de um livro que era as 3 vias e as 3 conversões? Eu falei das 3 vias, mas não falei das 3 conversões. Garrigou-Lagrange, nesse livro, ele fala o seguinte: que existem 3 conversões que nós precisamos passar para alcançarmos esta santidade, ainda aqui. E que para entender as 3 conversões, é bom olharmos para a vida dos apóstolos. Quais foram as 3 conversões que os apóstolos passaram? A primeira conversão, que foi justamente a conversão assim, abandonando a vida velha para assumir a vida de Cristo. Qual foi, entrando no castelo, né? Vamos dizer assim. Qual foi a primeira conversão? Lá naquele lago, enquanto eles estavam pescando, qual foi a primeira conversão? A conversão do chamado. Jesus chamou: vem, segue-me. Ele vem ser pescador de homens, não mais de peixes. Este chamado ele não fez só para os pescadores, né? Pedro, André, Tiago e João, fez também para Mateus, que era cobrador de impostos, fez para Judas, fez para Tadeu, fez para Bartolomeu, fez para todos eles. Todos tinham uma característica em comum: havia um chamado e havia uma conversão. O que é conversão? Conversão não é mudança de rumo. Conversão à direita, conversão à esquerda, não é mudar a rota. Então eles se converteram, porque eles estavam num caminho e se converteram para o caminho do Senhor a partir de um chamado, de uma primeira experiência com Deus. Na linguagem do Ronaldo, que nos deu a formação há pouco tempo, uma experiência fundante. Ou seja, primeiro contato com o Senhor. Eles disseram o que para o Senhor quando o Senhor chamou? Disseram o que? Sim. Olha, eu posso estar julgando que eu não conheço todos, são as carinhas novas aqui, mas eu acho que todos aqui já passaram por essa primeira experiência. Eu acho, ou estão nela ainda, porque às vezes não é assim como foram nos apóstolos, às vezes é um processo. Ou você está nela, em aceitar. Às vezes Jesus até chamou, você está ainda decidindo se vai dizer sim ou não. Mas esse chamado exige uma resposta, que é o sim. Essa é a primeira conversão, mas não é só ela. A segunda conversão, ela acontece na cruz. É a segunda conversão. Ela acontece na cruz, segundo Garrigou-Lagrange, que é a conversão, que inclusive a noite escura, ali é justamente o Calvário, né? A noite escura dos sentidos. Jesus chega até a dizer: Pai, por que me abandonaste? Noite escura dos sentidos. Não estou sentindo a presença de Deus mais. As consolações. Deu para entender? Na cruz, os apóstolos, cada um reagiu de uma forma. Um ficou ao pé da cruz porque tinha Nossa Senhora do lado dele. Outros fugiram, outros suicidaram, enfim. Mas em meio àquela situação, eles passaram por uma segunda conversão. A conversão da cruz. Para viver essa realidade dessa conversão, alguma coisa precisa morrer. Ou algumas coisas precisam morrer. Ela dói, é exigente.
Às vezes é aquele momento difícil da vida de você fala, meu Deus, não consigo mais. É a segunda conversão. A conversão é não mais do chamado, mas a conversão a partir da cruz. Só que há uma terceira conversão. Por que tem que haver uma terceira conversão? Tem gente que acha só da cruz aí acabou, né? A solidificante. Mas tem que haver uma terceira conversão. Por quê? Porque os apóstolos, depois da cruz, eles não estavam totalmente santos ainda. Tanto que eles voltaram para a vida antiga, voltaram a pescar. Quando foi que os apóstolos não mais voltaram? Que o livro do Atos dos Apóstolos garante, ali eles já estão na via unitiva. Ali, quando Pedro andava, a sombra dele curava, porque não era ele mais. Quando foi? A partir de quando? De Pentecostes. De Pentecostes. É por isso que no terceiro módulo, no final do dia de sábado, nós reservamos para um momento de batismo no Espírito Santo. Hoje, em nome de Jesus, você não vai embora para casa sem ser batizado no Espírito Santo. Porque nós queremos viver também essa experiência, embora a gente sabe, a gente está longe ainda dessa via dos perfeitos, unitiva, nós precisamos entender que a partir dessa experiência com o Espírito Santo, que não é essa experiência meia boca que às vezes a gente tem, embora você pense assim, não, eu tive uma experiência com o Espírito Santo, mas foi até a experiência do chamado, foi uma experiência do sim, de começar a servir o Senhor. Só que existe uma segunda experiência, que é a experiência da cruz, que me leva a uma comunhão maior. E há uma terceira conversão, que é a partir de Pentecostes, onde os apóstolos não mais arredaram o pé. Onde os apóstolos, a partir daquela experiência de Pentecostes, eles se tornaram totalmente de Deus. Agora, pode passar, bolo, vai lá. O tema então desta formação, essa pregação, é progredir no amor. Nós vamos entender a partir dessas três conversões, como nós devemos progredir no amor. Pode passar. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é progredir decididamente. Filipenses 3,16, já tinha falado dessa passagem. Pode passar. Para progredir no amor, veja bem, existem 3 níveis do amor. 3 níveis. Existem tipos de amor. Deixa eu explicar para vocês isso também. Existem tipos de amor. Existem características do amor. E existem lugares do amor. Só que eu não vou falar de nada disso, porque nós já falamos disso. Eu vou falar sobre os níveis de amor. Quando você falar assim, quais são as características do amor? Quais são, gente? Vocês já ouviram isso? Quais são? O amor é o quê? Livre, total, fiel e... Essas são as características do amor autêntico, do amor verdadeiro, que tem como modelo o Cristo. Quando eu perguntar para você assim, e quais são as camadas do amor? Já ouviram falar disso? A gente falou também. Quais são? Quando a gente vai se relacionar com alguém, existem 4 camadas, a gente fala também. A primeira camada é a camada da atração. Depois a do sentimento. Depois a do valor. Até a 4ª camada, que é a camada da transcendência. Ou seja, nessas 4 camadas eu chego a entender que o amor precisa me levar ao sumo amor que é Deus. A gente até diz o seguinte, veja bem, quando você vai namorar, você conhece alguém, né? Você conheceu a Ana Lu, aí você primeiro foi atraído por ela, depois gerou sentimento, agora espero eu namorando com ela, você já tem alcançado a 3ª camada, que é a do valor. O que o valor diz? Existem outras mulheres tão bonitas quanto ela, mas nenhuma delas tem o valor que ela tem para mim. Isso é o valor. Mas tem ainda a 4ª camada, que é a que vai te levar para o altar com ela, se essa for a vontade de Deus e de vocês dois, que é a transcendência. Ou seja, o nosso amor nos leva para o transcendente, para Deus, para o altar. E no altar eu confesso as 4 características. Ele é livre, total, fiel e fecundo, para demonstrar que é um amor autêntico.
Existem também 4 lugares do amor. Nós existimos para amar as pessoas e usar as coisas. A gente já aprendeu isso também, não já? Que as coisas existem para serem usadas e as pessoas para serem amadas. O mundo aí fora está do jeito que está por causa da inversão de valores. A gente ama as coisas e usa as pessoas. Esse é o problema do mundo. É o que o mundo tem nos levado. Pelo consumismo, enfim, pelo utilitarismo. Mas existem 4 lugares do amor, 4, digamos, pessoas que nós temos que amar. Existe um amor em grego chamado amor filia, que é o amor de amizade. Existe o amor que a gente chama de amor eros, que é o amor de relacionamento amoroso. Existe o amor ágape, que é um amor divino, o amor a Deus. Existe o amor também que é mais desconhecido, também tem um nome em grego que é stronge, que é o amor familiar. É um tipo de amor diferente. Você não ama a sua esposa do mesmo jeito que você ama seu pai, do mesmo jeito que você ama um amigo, do mesmo jeito que você ama a Deus. São lugares diferentes. Compreende isso, gente? Compreende? Vocês compreenderam isso que eu estou falando? Essas 3 coisas nós já falamos. Ou você não prestou atenção, ou você não estava aqui. Mas eu só estou dizendo para a gente não confundir essas realidades, essas catequeses acerca do amor humano. Porém, existem 3 níveis do amor. Você pode, por exemplo, amar o seu pai, né? Ou amar a sua mãe, ou amar o seu irmão, ou amar quem quer que seja, de uma forma específica. Veja bem. O amor que você tem para um amigo, ele é um amor específico, um amor de amizade. O amor que você tem com sua esposa, o marido, é diferente. O amor que você tem para com a sua família é diferente. Mas no amor a Deus, que é a finalidade de tudo, nós temos aqui 3 níveis. 3 níveis. No amor a Deus. Quando nós, preste atenção nisso, quando você se converte pela primeira vez, você tem uma experiência pessoal com Jesus pela primeira vez, lá naquele retiro é possível ser feliz, naquele encontro de cura interior, de cura e libertação, naquele kairós, naquele encontro, naquela ocasião, ou às vezes dentro da sua casa, numa igreja, numa homilia, numa pregação, numa música. Eu não sei como foi para você, ou como tem sido, ou como será, mas é um start. Tem muita gente aqui que lembra até a data, o dia e a hora da sua conversão. Lembro, a primeira conversão. Você imediatamente passa a querer amar a Deus como servo. Não é assim que acontece? Você se torna o quê? Você quer ser o quê a partir daquele momento? Servo do grupo de oração, servo da missão Maria Nazaré, servo, você quer servir. Então você passa a estabelecer com Deus um amor servil. Um amor de empregado. Você entra no castelo. Imagina você, não vamos falar de castelo não. Imagina, alguém aqui já viu aquelas roça grande, aquelas fazenda? Vamos pensar uma fazenda. E a fazenda tem lá a casa do senhor, do dono da fazenda, não tem? Não tem lá, tem muitos quartos lá. Só que tem a casinha do caseiro. Não tem a casa do caseiro que fica do lado de fora da casa do senhor? O servo mora dentro da propriedade, mas ele está dentro da propriedade, dentro do castelo, mas ele não está na casa. Pode passar para frente, vamos entender isso melhor. Olha lá, ó. O amor servil, ele está no mesmo local, já entrou no castelo, ele mora na propriedade do rei, do senhor. Ele estabelece uma obediência ao Senhor. Ele estabelece responsabilidades com Deus. Ele estabelece fidelidade com Deus. Quando você é um servo, você precisa ser fiel, não é isso? Quando você é um servo, você precisa ser obediente, não é isso? Imagine você, que o Adilson é empresário, né, Adilson? É empresário? O Adilson é empresário, ele tem empregados, certo? O que o Adilson espera dos empregados dele? Espera que eles cumpram o horário. O que mais? Espera que eles vão trabalhar todos os dias.
Espera que eles façam o que você pediu para eles fazerem. E você espera uma certa competência também, não é verdade? Um bom desempenho do trabalho. O servo, ele deve agir assim com o Senhor. Desenvolver um bom trabalho, ser fiel, obediente, ser responsável. Você é servo de Deus. Estabelece com Deus este amor servil. Deus espera isso de você. Que você seja um servo autêntico, disposto. Agora tem muitos aí, ou muitos entre nós, ou às vezes eu mesmo, que às vezes não sou um servo fiel. O que é que Jesus diz para estes? Quando ele voltar da vinha, é o Senhor da vinha. Quando ele voltar, o que é que ele vai dizer para aqueles que não cuidaram bem? Servo mau e infiel. O Senhor irá voltar, e como ele irá encontrar os seus servos? Precisamos olhar dessa forma. Porém, gente, existe uma palavra maravilhosa, e é curioso, que é justamente depois, no momento da Santa Ceia ali. Naquele momento no Evangelho de João, depois da Santa Ceia, que ele lava o pé dos discípulos, Jesus vira para os apóstolos e diz: já não vos chamo de servos, mas sim de amigos. Ou seja, Jesus está chamando-os, preparando-os, porque a cruz virá, preparando-os para uma segunda conversão, para um segundo nível de amor, uma segunda fase. Você joga muito videogame aí, ó, subir, passar de nível. O segundo nível, pode passar, que é de um amor filial, um amor de filho. Como é que é o filho, gente? O filho, ele já não está lá mais na casinha do caseiro. Imagina só que está lá o caseiro, e aí o caseiro tem um filho. E aí acontece que o servo adota aquele filho. Ou seja, ele passa a morar dentro da casa do Senhor. Já não vos chamo de servos, mas sim de amigos. Gente, o que aconteceu com o filho pródigo? Quando ele saiu do castelo, ele saiu para pecar, para gastar a fortuna do pai, a parte dele da herança. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele voltou e falou assim: eu vou ser servo, porque os servos do meu pai, eles têm pão em abundância, eu estou aqui para querer comer lavagem. O que Deus faz? Coloca anel no dedo, manto sobre os ombros, sandália nos pés e diz: vem, você é meu filho. Faz uma festa. Veja bem, o filho é aquele que está na mesma casa, ele está num quarto lá na casa do pai. Ele já não é só o Senhor, ele é o pai. O que o pai, naquela passagem do filho pródigo, fala para o irmão mais velho, que embora fosse filho, estava agindo como empregado? O que ele fala? Meu filho, tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu. Ou seja, você é herdeiro. Você é herdeiro. Eu não sei aqui quem tem filho aqui, mas eu viro para o Pedro e falo assim: o Pedro, que o papai é seu? Aí o Pedro fala assim: meu amigão. Porque esta é a relação que um pai deve ter com o filho. Claro, veja bem, o filho tem que ser obediente também. Não é por ter subido de nível que deixou de ter que ser obediente, fiel. Você está entendendo? Ele não deixou de ser quem ele era, mas ele subiu de nível. Ele assomou aquela realidade do amor servil, um amor de filho, um amor filial. Você fala assim: Valdo, mas eu sou filho de Deus desde o batismo. De fato, mas eu preciso alcançar essa dignidade a partir do progresso no amor. Talvez Deus te tenha como filho, mas você ainda não tem como pai. Entende? Muitas vezes quando nós estamos no pecado, nós temos Deus como inimigo, gente. É como inimigo quando a gente está no pecado. Aí eu passo então a primeiro ser servo, para então ser filho. Já não vos chamo de servos, mas sim de amigos, de filho, uma relação filial.
E aqui, como no amor servil, a condição, digamos assim, a relação deve ser de fidelidade, no amor filial deve ser de intimidade. Eu já moro na casa do Pai, tudo que é meu é seu. Na comunidade, na Missão Maria de Nazaré, a gente procura viver essa realidade, sabe? E uma das coisas, por exemplo, no discipulado, a gente fala que o discipulado é a realidade do amor filial. Uma das características que a gente espera, a comunidade espera de alguém que está no discipulado, é a capacidade de olhar para a comunidade como se tudo fosse dela. Sabe que porque tem gente que é assim, gente. Então, a minha obrigação é lavar a louça. Eu vou fazer a minha obrigação, depois eu vou embora para casa, acabou. Você está sendo servo. Às vezes até um bom servo, cumprindo a sua obrigação. Mas às vezes Deus nos chama, no progresso do relacionamento com Ele, a uma relação filial. Ou seja, eu terminei aquilo, mas eu vi que tem coisa para fazer, eu já fiz, porque tem gente que tem assim, deixa de fazer o que tem que fazer para fazer o que não tem que fazer. Outra coisa, não. Primeiro faça o que você tem que fazer. Primeiro cumpra a sua obrigação, o seu papel. É igual às orações. Eu quero rezar com intimidade. Eu quero 1 hora de oração pessoal, mas eu não cumpri as outras regras. Cumpra as outras regras, depois vai querer rezar com intimidade. Ou reze com intimidade a partir daquilo que já é obrigação. Você deu para entender? Uma coisa não substitui a outra, ela agrega. Eu busco intimidade, é um passo a mais em direção a Ele. Muito bem, relação, olha lá o filho lá, o amigão. Pode passar. E nós terminamos a pregação anterior falando do amor esponsal. É como se eu tivesse meio que adiantado o que nós vamos falar aqui agora. Essa daqui, gente, veja bem. Mas é difícil demais, eu estou lá como servo ainda. Eu tenho que ter Deus como meu esposo. Que difícil isso, cara. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos ter como meta isso. Porque se você continuar levando a sua vida com Deus, querendo só tirar a média, igual você faz na escola, querendo só tirar 6 em 10, você corre um grande risco de perder média e ir lá para o quinto dos infernos. Quem leva a vida querendo ir para o purgatório, acaba indo para o inferno. Mas se você leva a sua vida como quem quer o céu, se por algum acaso, pelas nossas limitações, enfim, eu não conseguir, pelo menos, você está entendendo? A meta tem que ser tirar 10. A meta tem que ser tirar total. A meta tem que ser fechar a prova. Essa tem que ser a meta, cara. Agora você já começa o ano letivo falando, se tirar 60 tá bom. Tem gente que leva a vida com Deus como leva na escola. Eu não sei como é que você leva na escola. Isso aí é outra coisa. Agora com Deus, meu amigo, a meta tem que ser 10. Amor esponsal, eu quero me unir totalmente a Deus. E como é esse amor esponsal? É um amor, gente, apaixonado. É um amor assim, eu vejo, eu até falava, o Marcelo, a Natália estava comigo nessa missão em Pará de Minas, e eu falava da questão da pregação, no sentido assim, parece que tem hora que a nossa pregação, não só a pregação do microfone, mas a nossa vida, a pregação da nossa vida em Deus, ela não é uma pregação que entusiasma as pessoas, cara. Ela não é apaixonada. Eu não falo de Deus como se eu fosse apaixonado por Ele. Isso não vai encantar ninguém, cara. O seu filho, quando você for casado, o seu filho vai querer casar, se ele olhar para o casamento seu com a sua esposa e ver que é bom, que você é apaixonado por ela, ele vai falar assim, nossa, eu quero viver um amor desse também um dia. Tem gente que tem dificuldade de viver um relacionamento, porque o relacionamento dos pais não condizia. Às vezes não correspondia. E às vezes tem dificuldade de estabelecer relacionamento, porque olhava para o exemplo que tinha, e falava, nossa, acho que não vale a pena. E aí muitos precisam passar por um processo de transformação dessa realidade, para entender, não, comigo pode ser diferente. O amor esponsal, ele também é um amor de abandono. Gente, como é a relação de um esposo e de uma esposa?
É um abandono. Por isso, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. É por isso que uma relação sexual fora do casamento é uma mentira. Não é simplesmente um pecado. É uma mentira. Por quê? Porque com o meu corpo eu digo, eu sou todo seu. Eu me abandono tudo, tudo que eu tenho e sou é seu. Mas depois eu volto para minha casa e eu volto para dela. É uma mentira. Entende? Por isso se frustra, porque mentira tem perna curta, o relacionamento não avança. Porque viver um relacionamento assim, ele não é duradouro por isso, porque é mentira. Agora com Deus eu não posso estabelecer uma relação de mentira, eu vou e não vou, não. É o abandono. Senhor, a minha vida é sua, sou todo seu. Este abandono e o amor apaixonado são características de alguém que busca o amor esponsal. Divide o mesmo quarto. Já não está na casa do caseiro e nem na casa do no quarto do filho. Divide o mesmo quarto. Este é o amor esponsal. E é um amor também que gera vida, com o amor de um esposo e de uma esposa. Pode passar. Antes de falar do Cristo que aponta para o casamento final, eu queria passar um vídeo. Cadê o Marcelo? Queria passar um vídeo para vocês. Dá um S aí, Roberto, por favor. Isso. Pode minimizar. Isso. Dá dois cliques aí nesse vídeo aí. E já dá pause só para alinhar aqui. Dá pause aí. Volta ele, por favor. Aqui, ó. Aperta aqui, ó. Duplicar. Isso. Vou passar um vídeo para vocês. Este vídeo, ele resume. Ele é legendado, então tem que prestar bastante atenção aí. Ele resume todo o processo, desde a nossa criação, o homem original, o homem histórico e o homem escatológico, o nosso casamento final. Tá bom? Todo mundo está vendo? Dá para ver todo mundo? Vamos ver se o som tá beleza. Se não tiver, dá pausa aí, Roberto. Pode ir. You. Look at your eyes. Look at them. Speckled, colorful, each one unique. And I created every one of them. I created everything. The universe and you. I gave you your personality. I made you pure, complex. And every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for? I don't want you to die. I created you, not to be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins, and they have a cost. Someone has to die, you or me. So I took on
forgive you and give you eternal life. I love you. And I did all of this to have a relationship with you. Muito bem. Will you follow me? Vai voltar, pode tirar. Volta pro slide, por favor. Muito bem. Esse vídeo conta um pouco da história da nossa salvação. Conta desde que fomos criados, né, o decorrer da nossa vida, o pecado, a salvação, mas termina com uma declaração de amor. Termina com uma aliança. E é essa aliança que o Senhor neste encontro quer estabelecer conosco, porque antes de casar vem o noivado. Nós precisamos ter clareza se nós queremos casar. Roberto e a Sabrina daqui uns dias, né? Quem sabe, né? Mas antes de casar não necessariamente, né, tem que noivar, mas o noivado é o quê? O noivado é dizer assim: olha, eu quero viver com você para sempre. Vamos nos preparar para isso. Meu irmão, Deus quer estabelecer a partir deste encontro. Se você não estava convencido disso ainda, esse é o propósito do Senhor nesse final de semana. Estabelecer com você um noivado, para que aí então possa haver de fato, a partir deste amor esponsal que deve ser o nosso alvo, a nossa meta, a busca pelo casamento eterno. Será que eu quero mesmo me casar com Deus, me unir para sempre com Ele, entendê-lo como aquele que me completa mais do que qualquer outro pode fazer? Este é o casamento que Cristo nos aponta, tá bom? Pode passar. E respondendo Jesus disse-lhes: os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de se casar, nem ser dados em casamento, porque haverá um único casamento de Cristo com a sua igreja. Pode passar. As palavras não se casarão parecem ao mesmo tempo afirmar que os corpos humanos que foram recuperados e também renovados na ressurreição preservarão seu específico caráter masculino e feminino, e que o significado de ser homem ou mulher no corpo será constituído e entendido no outro mundo de modo diferente daquilo que foi desde o princípio e depois em toda a dimensão da existência terrena. Pode passar. Assim, portanto, a situação escatológica, ou seja, do fim, na qual não se casarão, tem o seu sólido fundamento no estado futuro do sujeito pessoal, quando, como consequência da visão de Deus face a face, nascerá nele um amor de tal profundidade e de força de concentração sobre o próprio Deus, que inundará completamente a sua inteira subjetividade psicossomática. Isso aqui é forte demais. Vou ler de novo. Nascerá nele um amor de tal profundidade e força de concentração. Gente, tem hora que a gente perde a concentração com Deus, né? Já aconteceu com você? Comigo é toda hora. Que eu estou lá diante do Santíssimo e às vezes eu não consigo me concentrar com Ele, o sinal cai. Eu vou me concentrando em outras coisas, mas a hora que vai acontecer no céu, um amor de tal profundidade e força de concentração sobre o próprio Deus, que inundará completamente a sua inteira subjetividade psicossomática. Gente, deixa eu dizer para você, isso daqui vai acontecer plenamente no céu, mas pode acontecer ainda aqui, porque o céu começa aqui.